E a gente está sempre falando para você aqui que o nosso jornalismo está atualizando os casos de grande destaque. Vocês lembram do caso dos 4 jovens que morreram dentro de uma BMW em Balneário Camboriú, em Florianópolis? A Carla, o Tiago, o Nicolas e o Gustavo. Vocês lembram dessa história que nós mostramos ao vivo aqui também, a expectativa do enterro deles, o velório que aconteceu em Paracatu. E também vocês lembram da sensação da família que cobrou aqui no Balanço Geral respostas da investigação? Pois é, nós vamos agora ao vivo, direto para Florianópolis, com o repórter Paulo Miller, que vai nos ajudar agora a entender a que pé esse caso está, o que a investigação tem para dizer para a gente sobre a perícia. Paulo, seja muito bem-vindo, boa tarde para você. Quais são os principais pontos apontados nessa perícia que foi feita no veículo, na BMW? O que você conta para a gente de novidade dessa tragédia que infelizmente aconteceu por aí? Seja muito bem-vindo. Oi, Júnior, obrigado, viu? Boa tarde para você, para quem está acompanhando a gente ao vivo. Teve uma coletiva de imprensa há poucos instantes que ela terminou aqui em Florianópolis, né? Peritos que participaram de toda essa investigação, delegados, Polícia Civil, enfim, todos da segurança pública aqui de Santa Catarina divulgaram já parte dos laudos. Alguns laudos já saíram, pelo menos 18 laudos periciais, exames periciais foram feitos para tentar determinar a causa, né? O que a perícia já apurou com relação à causa da morte, e já é incontestável, de acordo com os peritos, é que realmente os jovens, os 4 jovens, a Carla, o Nicolas, o Tiago e o Gustavo, eles foram intoxicados pelo gás, o monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, de acordo com o que apontou a perícia, ele entrou dentro do veículo a partir do duto de ar-condicionado, por meio de uma modificação que foi feita no veículo, nesse automóvel de luxo. Está aqui comigo o delegado Vicente Soares, ele que é coordenador da DIC, a Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú, que está à frente de toda essa investigação. Isso a perícia já não tem mais dúvida, como falou aqui, realmente o que provocou a morte deles foi essa intoxicação. Delegado, boa tarde. Boa tarde, exatamente. Conforme o resultado da perícia, o que causou a morte dos jovens foi a intoxicação pelo monóxido de carbono, levando à asfixia dos mesmos. Essa intoxicação teria ocorrido a partir de um defeito, tanto na construção quanto na instalação de uma peça ali que foi substituída, uma peça original, o catalisador foi substituído por um downpipe, uma peça chamada downpipe. Então essa peça que teria causado o vazamento e consequente intoxicação. Esse carro ele teria sido comprado por um dos jovens, né, lá em junho do ano passado, e de lá para cá foram feitas algumas modificações, pelo menos 2 modificações, né? Uma delas, essa última aí que foi feita lá em Aparecida de Goiânia, em Goiânia, que teria causado esse vazamento. Isso. Conforme apuramos, esse veículo passou inicialmente por uma modificação em Belo Horizonte e posteriormente uma modificação que era apenas aumento de potência do veículo, que não tem relação com esse vazamento do monóxido. E essa segunda modificação, que foi em uma oficina em Aparecida de Goiânia, onde houve toda a modificação do escapamento, com essa substituição de peças por uma peça caseira, criada dentro da oficina ali, uma peça manufaturada dentro da oficina mesmo. E essa peça, os defeitos dessa peça, uma solda mal feita, assim como uma instalação com falta de presilhas necessárias, que causou, né, a ruptura da peça e consequente vazamento do gás. A polícia fez todo o trajeto, reconstituiu todo o trajeto desses jovens lá de Minas Gerais até aqui Santa Catarina, até a capital do estado. Nesse trajeto, que eles começaram lá no dia 23 de dezembro, né, até chegar aqui no dia 25, eles não perceberam nenhum tipo de situação no carro, de diferença no carro? Não, conforme os relatos das testemunhas, elas disseram que nesse trajeto de Minas até a região de Florianópolis não foi identificado nenhum vazamento, né? Não foi identificado nenhum defeito no carro, não viram nada de diferente no veículo, assim como as vítimas não relataram estarem se sentindo mal, enjoo ou qualquer tontura, né? Então, conforme apuramos, nesse trajeto não teria ocorrido essa ruptura.
Deixar claro que eles vieram num carro, mas familiares vieram no outro carro, né? E essas pessoas que estavam no outro carro é que relataram isso, né? Sim, exatamente. Nesse trajeto de Minas até a região de Florianópolis, vieram 2 veículos com a família dos jovens, né? Um em que estavam jovens mesmo, que foi o veículo em que ocorreu o acidente, e o outro, o veículo com os familiares. Então, essas testemunhas que estavam nesse outro veículo relataram que essa viagem transcorreu normalmente. Eles saíram no dia 31 aqui de Florianópolis, rumo ao Balneário Camboriú para passar o Réveillon. Nesse trajeto de Florianópolis a Balneário Camboriú, o carro apresentou um problema. Exatamente, conforme o relato dessas testemunhas também, faltando cerca de 1 hora para chegar em Balneário Camboriú, o jovem ali, o motorista, ele parou o veículo e relatou que sentiu o carro engasgar. Mas após alguns minutos eles ficaram parados ali, não chegaram a abrir o capô para ver algum defeito nem nada, mas após alguns minutos ele tentou ligar o carro de novo, entendeu que o carro estava funcionando normalmente e seguiram viagem até Balneário. A perícia comprovou uma alta concentração de monóxido de carbono. Foram feitos testes com o veículo original sem modificação e com o veículo onde aconteceu esse acidente. E aí que se presenciou, né, por meio dos equipamentos ali, essa alta concentração desse gás. Sim, conforme a conclusão da perícia, havia tanto nas vítimas, né, a conclusão da necrópsia apontou que as vítimas estavam intoxicadas pelo monóxido de carbono, assim como a perícia mecânica no veículo ali identificou que o veículo original não era compatível à produção de monóxido de carbono com a que foi produzida ali pelo veículo onde houve acidente. A namorada de um dos jovens, né, ela veio de Brasília, né, foi encontrar os jovens na rodoviária de Balneário Camboriú, os jovens estavam esperando ela lá. Ela relatou que eles falaram, né, em depoimento ela falou, que eles relataram que teriam comido cachorro quente antes, né, que estavam com suspeita de intoxicação alimentar, que passaram mal por conta desse alimento. Isso foi descartado completamente? Foi completamente descartado, uma vez que os outros familiares também comeram esse cachorro quente e nenhuma das outras pessoas passou mal, teve qualquer problema, né, de intoxicação em razão da ingestão desse cachorro quente. Então essa teoria foi completamente descartada. Obrigado. Lá dos periciais praticamente todos concluídos e agora a questão do inquérito, né? Durante a coletiva o senhor comentou que ainda faltam ouvir algumas testemunhas. Quem ainda vai ser ouvido? Na verdade vai ser ouvida ainda a mãe de uma das vítimas, assim como vão ser feitos os interrogatórios agora, né, dos possíveis responsáveis por essa construção desse equipamento, dessa peça veicular, assim como pela instalação. Então vai ser realizado um interrogatório de 3 pessoas apontadas como mecânicos que seriam responsáveis pela criação dessa peça e pela instalação, assim como do proprietário da oficina em que foi realizada essa modificação, né? Todos esses 4 então serão interrogados. Eles podem ser responsabilizados, indiciados? Eles podem vir a ser responsabilizados, indiciados por um homicídio culposo, uma vez que, conforme a conclusão da perícia, teria ocorrido uma falta de perícia, uma imperícia, né? Tanto na construção quanto na instalação da peça. A expectativa de concluir o inquérito em quanto tempo ainda? Estamos aguardando ainda a conclusão de alguns laudos, mas acreditamos que até no final da semana que vem talvez seja possível concluir esse inquérito. Perfeito, delegado. Uma outra informação também, viu, Júnior, que foi levantada aqui durante a coletiva de imprensa, é que 3 das vítimas, elas apresentavam uma concentração de monóxido de carbono no organismo acima de 50%. Outra vítima tinha aí entre 49% e 50% de concentração de monóxido de carbono. Os peritos aqui eles falaram que a partir de 40%, né, de concentração desse gás no nosso organismo, a gente já começa a ter situações bastante graves e aí resultando até em óbito. Uma outra questão que foi levantada aqui também durante a coletiva de imprensa foi com relação à chegada do SAMU, né, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, lá que teria demorado para chegar no local para fazer esse atendimento. Então foi feita uma perícia nas ligações na Central de Regulação do SAMU lá de Balneário Camboriú, da meia-noite até as 8 horas da manhã. De acordo com o que foi apontado aí, o SAMU recebeu nesse horário 300 ligações e apenas uma ligação teria sido feita relatando essa situação com os jovens lá na rodoviária de Balneário Camboriú. Os laudos periciais devem ser concluídos, fechados, né, completamente entre hoje à tarde e amanhã e entregues para a Polícia Civil que está tocando essa investigação, Júnior.
Paulo, o delegado acaba de dar uma resposta para a gente que eu acho que é a resposta que nós estávamos esperando, uma delas, né, das mais importantes, e a família também, é da possibilidade de indiciamento, de colocar-se nessa investigação, procurar, talvez, culpados para essa grande tragédia, uma tragédia sem precedentes. Eu gostaria de aproveitar o delegado aí com você e fazer a seguinte pergunta. Nós estamos diante de uma tragédia talvez sem precedentes. Eu queria saber do delegado que aprendizado nós podemos, se é possível, a gente tirar de uma tragédia como essa, e dentro da investigação, ele está acompanhando tudo de perto, até mesmo com esses laudos na mão, que aprendizado que a gente consegue tirar disso, porque está todo mundo sem entender ou querendo ainda absorver tudo isso, tentando de alguma forma absorver essa tragédia tão pesada, tão dura para essa família. E segundo, esse vazamento desse gás se deu pelos dutos do ar-condicionado na parte da frente do motor, seria isso? Só para a gente tentar compreender como é que esse gás entrou no veículo. Tá, deixa eu fazer essa segunda pergunta primeiro, Júnior, para o delegado, né, que ele vai esclarecer isso até melhor que eu, delegado, só para a gente esclarecer bem certinho como esse gás entrou, né, no interior do veículo. Né? Houve primeiro uma alteração do escapamento, o senhor falou desse da Piper ali também, né, mas como que ele entrou ali, né, que ele, pelo que a gente entendeu aqui na coletiva de imprensa, ele saiu ali da parte do motor, né, e aí entrou. Esse downpipe, ele fica, a perícia poderia explicar melhor, mas o downpipe ele fica conectado ao motor, né? E a ruptura ocorreu bem na solda do trecho que faz essa ligação com o motor. Então, com essa ruptura, o monóxido de carbono saiu do motor diretamente, ficou sob o capô do veículo e, como o ar-condicionado estava ligado, houve essa sucção desse monóxido pelo duto do ar-condicionado, entrando no veículo e fazendo com que as vítimas inalassem esse monóxido de carbono. O que agravou a situação ali foi o veículo parado, em repouso, porque não tinha circulação do ar. Até os peritos falaram que se o veículo estivesse circulando, talvez a concentração não seria tão alta de monóxido. Sim, exatamente. Se o veículo estivesse circulando, haveria o vento, né, o deslocamento de ar pelo capô acabaria levando à circulação do monóxido de carbono. Porém, como ele ficou muito tempo parado, então esse monóxido de carbono foi se acumulando ali embaixo do capô, levando à morte das vítimas. O Júnior também pergunta, né, se há algum aprendizado que a gente possa trazer ou aprender com essa tragédia, né, qual que seria essa grande lição que fica dessa situação toda envolvendo a morte desses jovens? Sim, acredito que a grande lição é nessa questão das customizações de veículos, se forem realizadas, realizarem da forma correta, né, utilizando as peças adequadas, utilizando peças criadas em indústrias, que sejam peças não criadas de forma caseira, né? E respeitando sempre, né, os limites estabelecidos tanto de poluição sonora quanto de emissão de gases poluentes. Porque já ficou claro que as modificações que foram feitas foram modificações ilegais, né, incompatíveis com o que determinam, pelo menos, as normas técnicas de segurança. Exatamente. O ideal é não realizar essas customizações, né? Obrigado pelas informações, Júnior. Júnior, volto contigo aí no estúdio. Acho que eu perdi o teu retorno, não estou te ouvindo mais aqui, mas acho que está esclarecido, né? A gente conseguiu esclarecer bem. Agora, claro, só depende da conclusão do inquérito aí, bem como o delegado falou, né? Deve ser concluído aí na próxima semana. Júnior. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Paulo. Agradeço aí ao delegado, à sua equipe de investigação e os peritos que foram certeiros nessa apuração e, de forma rápida, já traz para a gente aí muitas respostas, esclarecendo muitas dúvidas com relação ao que aconteceu. Essas fotos aí são da perícia, é isso, direção? São fotos da perícia, vocês estão acompanhando aí, e é aquilo que nós já havíamos trazido aqui no nosso Balanço Geral, aquelas primeiras suspeitas da polícia sobre a região onde houve esse vazamento na parte da frente do veículo. Agora vem para mim aqui. Eu quero dizer para a família que a investigação, ao meu ver, pelo que eu percebi, o delegado aqui nessa entrevista, a investigação está caminhando, está andando, e ele contou ao vivo aqui no nosso Balanço Geral que vai ouvir sim outras pessoas, os mecânicos envolvidos nessa customização feita de forma totalmente errada, fora das normas técnicas originais do veículo, e esse agora é o ponto de partida para tentar elucidar esse caso. Então, a resposta dada aí a você, familiar dessas 4 vítimas, desses 4 jovens, infelizmente, perdemos esses jovens nessa terrível
tragédia. E eu acredito sim na investigação e o nosso jornalismo, como sempre, em cima dessa história, trazendo para você, tintim por tintim, o que é que está acontecendo nessa importante investigação.